Boa noite, pessoal. Como nós tivemos aqueles problemas técnicos, eu combinei com vocês, resolvi gravar esse vídeo, que foi upado no YouTube, o link foi repassado para vocês, e nós vamos fazer nossa aula de revisão por aqui. Antes de começar a aula, eu vou aproveitar para fazer o sorteio de qual turma que vai fazer a inicial, qual turma que vai fazer a contestação do TBE. Então eu estou usando esse site aqui, o sorteador.com.br. Vou sortear um número entre 1 e 50. Se cair no número ímpar, o sexto A fará inicial. Se cair um número par, o sexto B fará inicial. Então, vou fazer aqui o sorteio. Deu um 34. Então o número 34 é um número par. Portanto, o sexto B fará a petição inicial e o sexto A vai fazer a contestação. Nós vamos ainda marcar as datas onde serão entregues essas petições e as audiências pertinentes. Então, gente, primeiro nós vamos falar dos deveres das partes e procuradores no processo. O primeiro dos deveres é expor os fatos em juízo conforme a verdade, ou seja, nós não devemos mentir nos processos. Tá? Se fizermos isso, podemos inclusive vir a ser condenados numa litigância de má-fé. Nós também não devemos formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento. Ou seja, nós devemos evitar as chamadas aventuras jurídicas. Tá? Todas as nossas defesas, todas as nossas pretensões, elas têm que ser devidamente fundamentadas. Nós também não devemos produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários no processo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso, por exemplo, não devo, aliás, por exemplo, requerer provas que não vão efetivamente contribuir para a resolução do processo. Por exemplo, requerer uma perícia quando não é necessária aquela perícia. Normalmente se faz isso para atrapalhar o andamento do processo, para que ele demore mais. Isso não deve ser feito. As decisões judiciais elas devem ser cumpridas com exatidão. Por isso que se diz que decisão judicial não se discute, se cumpre. Evidentemente que nós podemos discutir as decisões judiciais dentro do processo, através dos meios pertinentes, mas nós não devemos deixar de cumpri-las. Por exemplo, se tem uma decisão que sai mandando reintegrar um funcionário na empresa, nós devemos cumprir essa decisão. Não adianta o empregador dizer, eu acho que é injusta essa decisão, eu acho que é ilegal. Você vai procurar o remédio jurídico para reverter a decisão, mas enquanto ela não for revertida, ela tem que ser cumprida. Também deve ser declinado no primeiro momento as mudanças de endereço, tanto das partes quanto dos advogados. Hoje em dia é muito difícil haver uma intimação para advogado que seja feita através de carta com aviso de recebimento. A maioria delas são feitas por diário oficial. Mas às vezes pode acontecer, né? E aí, se você mudou o seu escritório de lugar e não informou ao Poder Judiciário, aquela intimação que foi recebida no seu escritório é válida. Da mesma forma, para as partes do processo, se foi enviado uma intimação por carta, com aviso de recebimento, para o endereço da parte, a parte se mudou e não informou no processo, aquela intimação é válida. Nós devemos também evitar inovar o estado de fato de bem ou direito litigioso. Ou seja, nós devemos evitar alterar o estado do fato. Por exemplo, se fosse fazer uma perícia num determinado objeto, nós não devemos alterar aquele objeto para que a perícia seja favorável ou desfavorável a uma das partes. Litigância de má-fé, pessoal. O que é a litigância de má-fé? Como o próprio nome diz, né, ela é bem autoevidente. É litigar de má-fé. É você praticar atos dentro do processo que não sejam condizentes com a boa-fé processual. Tá? Ela vai ser prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Ele vai dizer lá no artigo 81 que de ofício ou a requerimento o juiz condenará o litigante má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Isso é uma multa que vai ser dada em favor da parte adversa.
Ou seja, se eu cometi uma litigância de má-fé, eu pagarei para a parte adversa esse valor. Existem alguns atos que são considerados como de litigância de má-fé. O primeiro deles é deduzir pretensão ou defesa contra o texto expresso de lei ou fato incontroverso. Por exemplo, eu não posso pedir alguma coisa que a lei expressamente proíbe. Eu não posso pedir alguma coisa que vá contra o fato incontroverso nos autos. Vamos supor que na audiência meu cliente confesse que praticou determinado ato e nas defesas processuais nós remanescemos dizendo que ele nunca praticou aquele ato. Aquilo é uma litigância de má-fé, porque o fato é incontroverso. Nós também não devemos produzir uma petição que vá contrário à lei. O que nós podemos fazer é dizer que a lei, especificamente naquele caso, não se aplica, ou que aquela lei em si é inconstitucional. Isso realmente pode ser feito. Aí nós podemos arguir somente dessa forma. Também configura litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos. Na realidade, vocês sabem que as partes elas não prestam o compromisso de dizer a verdade, mas elas devem contribuir com a verdade para o processo. Se mentirem no processo, elas podem ser condenadas como litigante de má-fé e terem que pagar uma eventual multa. Né? Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho, principalmente para o saque de FGTS. Muitas vezes o empregado pede para sair da empresa e quer sacar o FGTS e se inscrever no seguro-desemprego, aí combina com o patrão para simular uma lide e entra com a ação e na audiência o patrão faz um acordo somente para a liberação do FGTS. Isso é um objetivo legal. Porque aquele empregado, no exemplo citado, ele não poderia sacar o FGTS. Também pode configurar litigância de má-fé opor resistência injustificada ao andamento do processo. Ou seja, ficar atravessando petições impertinentes. Antigamente, quando o processo era físico, fazer carga do processo, ou seja, levar o processo para o seu escritório e não devolver no momento oportuno, tudo isso com vista a fazer que o processo demore mais do que o necessário. Outro caso é proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Por exemplo, um advogado que entra 10 vezes com o mesmo processo, vê qual a vara que cai o processo e observa aquela que para ele é mais favorável e desiste dos outros 9. Isso é patentemente temerário e pode haver a condenação na litigância de má-fé. Também a provocação de incidente manifestamente infundado. Incidente processual nós vamos estudar especificamente nas próximas unidades, mas aqui o que importa para a gente saber é que se eu provoco um incidente processual, por exemplo, um incidente de falsidade documental, eu alego que determinado documento é falso, mas aquele incidente é manifestamente infundado, ou seja, não tem fundamento nenhum, eu serei um litigante de má-fé. Também pode haver a litigância de má-fé quando há interposição de recursos manifestamente protelatórios. É quando você entra, por exemplo, com embargo de declaração do agravo regimental, nos embargos de declaração no recurso ordinário. Você vê que só aí existem vários recursos que foram protocolados no mesmo processo. Nesse caso, provavelmente não havia necessidade da interposição de todos esses recursos e se haverá ali uma litigância de má-fé por um efeito protelatório. O processo ele é feito para acabar, gente. Ele é feito para se encerrar. Então, não se tem que fazer recursos somente para protelar. O processo ele tem que chegar ao final. Gente, conforme eu falei para vocês, a condenação na litigância de má-fé ela pode ir de 1% a 10% do valor da causa, dependendo ali da intensidade da má-fé que o juiz vislumbrar no processo. Tá? E o advogado ele pode ser condenado solidariamente no pagamento dessa litigância de má-fé, mas para haver essa condenação tem que haver um processo específico contra o advogado para dizer que ele agiu de má-fé. Isso aí você vai encontrar no artigo 32 do Estatuto da OAB, que diz que o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa.
E o parágrafo único diz que, em caso de lide temerário, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, que será apurado em ação própria. Tá? Ou seja, para que o advogado seja condenado na litigância de má-fé, tem que haver uma ação própria dizendo que o advogado teve culpa naquela má-fé perpetrada dentro do processo. Assédio processual, gente. O que é o assédio processual? É o uso abusivo das suas faculdades processuais. Todo ato processual ele é praticado de forma reiterada, insidiosa, por um dos sujeitos que atua no processo com o objetivo de minar a autoestima de uma das partes, pode ser considerado um assédio processual. Quando eu falo em atores do processo, pode ser qualquer ator, pode ser o juiz, podem ser as partes, servidores, os advogados e etc. Alguns exemplos que a gente tem de assédio processual. O reclamado recusar-se reiteradamente em receber a notificação inicial do processo, que é a mesma citação lá no processo civil, negar cumprimento de forma reiterada a decisão. No caso do reclamante, propor diversas reclamações trabalhistas idênticas em face do mesmo reclamado, assim, com a ideia, com o objetivo de frustrar o direito de defesa, o requerimento sucessivo de provas desnecessárias ao bom andamento do processo, a interposição de diversos recursos com a finalidade meramente protelatória. Até mesmo o juiz ele pode praticar, em algumas situações, o assédio processual contra uma das partes ou ambas as partes. Um exemplo claro é a tentativa abusiva de conciliação pelo juiz, onde ele fica incutindo na mente da pessoa que ela tem que aceitar aquele acordo. Muitas vezes ameaçando já de fazer uma condenação num valor exorbitante se a pessoa não aceitar o acordo. Enfim, o juiz também pode praticar o assédio processual. E quando caracterizado o assédio processual, a parte lesada tem direito à reparação. Essa reparação não é tarifária, não existe um valor pré-determinado para ela. Tá? E também não se confunde com a litigância de má-fé. Tanto é que pode haver no mesmo processo a condenação da litigância de má-fé e ocorrer um assédio processual. E aqui a indenização da assédio processual ela vai ser fixada conforme as normas e conforme se faz normalmente essa fixação para a retribuição de eventual dano moral. Nós temos como elementos do assédio processual o ato reiterado de um dos sujeitos do processo. Ou seja, não basta o cidadão fazer uma vez aquele ato, ele tem que ser um ato reiterado. Tá? Esse ato ele não precisa necessariamente ser um ato ilícito. Ele pode ser inclusive ato lícito, como o requerimento de provas dentro de um processo. Então ele pode ser um ato lícito. Tem que haver dentro daquele ato uma estratégia perversa do agressor no sentido de minar a estrutura moral da outra parte no processo. Ele tem que ter o objetivo de minar a dignidade e a autoestima de uma das partes litigantes, de forma a facilitar para a sua pretensão o encerramento do processo. Se for do reclamado, facilitar um encerramento favorável. Se for do reclamante, aliás, um encerramento desfavorável ao reclamante, e vice-versa. Né? Se for o juiz, um acordo célere. Né? Ou seja, ele tem que ter o objetivo de minar a dignidade e a autoestima da pessoa. Nós temos alguns critérios. O primeiro deles é reconhecer que o dano moral não pode ser valorado economicamente. Mas qualquer dano moral, né? Qualquer dano moral ele não é valorado economicamente. Agora, para fins da indenização, você arbitra um valor. Mas aquele valor, na prática, ele não vai desfazer o assédio processual sofrido. Ele só vai compensar a parte por esse valor, por esse assédio que ela sofreu. Deve-se valorar o dano no caso concreto, segundo as características de tempo e lugar onde ocorreu. Por exemplo, uma indenização de R$ 1.000 num assédio processual para a cidade de Pau dos Ferros,
é uma coisa, enquanto essa mesma indenização para a cidade de São Paulo é outra, né? Então tem que ser valorado as características tanto temporais quanto espaciais daquele fato ocorrido. Tá? Tem que se analisar o perfil da vítima e do ofensor, até para se valorar ali, quanto que vai ser pago de indenização para a parte. Também se deve analisar se a conduta do ofensor foi dolosa ou culposa, bem como a intensidade da culpa. Isso aqui é bem autoevidente, né, gente? Deve-se considerar também não só os danos atuais, mas também os prejuízos futuros, como a perda de uma chance. Essa teoria da perda de uma chance, ela curiosamente adveio, aqui no Brasil pelo menos, do Show do Milhão, onde havia a pergunta de R$ 1 milhão que não tinha resposta correta. Então a perda da chance é você não dar a chance da pessoa competir, da pessoa ganhar determinada coisa. E aqui, no assédio processual, muitas vezes pode acontecer de que a parte perca uma chance de, por exemplo, interpor um recurso ou alguma coisa assim, e aquilo vai ser valorado na indenização do assédio processual. E o juiz, quando for valorar aquele valor que vai ser correspondente à indenização, ele vai utilizar da razoabilidade, da equidade e da justiça. Ele também vai considerar a efetiva proteção à dignidade da pessoa humana. Ele vai considerar também o tempo de serviço do trabalhador e a remuneração que ele recebia. Por exemplo, uma indenização por assédio processual provavelmente será maior para um trabalhador que trabalhava há 10 anos na empresa e ganhava R$ 10.000 do que um trabalhador que ganhava um salário mínimo e trabalhou somente 6 meses na empresa. Ele também vai atender à função social do contrato de trabalho, da propriedade e à função social da empresa, e vai inibir que o ilícito se repita, ou seja, ele tem que ser um valor tal que no próximo processo, ou até mesmo no processo corrente, a parte vai pensar 2 vezes antes de praticar um assédio processual. E ele tem que procurar chegar o mais próximo da reparação, mesmo que ele saiba que é impossível conhecer a dimensão do dano. Por isso que não vai se valorar somente o dano atual, mas os danos futuros também. E vai levar em consideração a situação econômica do país e o custo de vida da região onde reside a pessoa que foi lesada. Então, pessoal, agora nós chegamos na parte de resolução das questões efetivamente ditas, né? Eu vou fazer um pouco diferente, como é um vídeo que é gravado, eu não vou fazer a leitura do enunciado e dos itens. Vou dar um tempinho para vocês responderem em casa. Vou mostrar a resposta e comentar o erro em cada um dos itens. Então vamos dar aí 1 minutinho, 30 segundos, para vocês verem essa primeira questão. Então, gente, a resposta dessa primeira questão é que o enunciado ele pede a situação que não é prevista a competência da Justiça do Trabalho. A primeira situação, que são ações de representação sindical entre sindicatos e entre sindicatos de trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, é previsto expressamente na Constituição Federal. Também o item B, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando ato questionado envolver a matéria sujeita à sua jurisdição. O item C também, ação de indenização por dano moral patrimonial, decorrente das relações de trabalho. Item D também, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. O item E está errado, porque ele fala da competência criminal. E a Justiça do Trabalho, como a gente sabe, ela só tem uma competência criminal derivada. Por exemplo, do juiz prender em audiência uma testemunha que comete um crime de falso testemunho, mas ela não tem competência para fazer o processamento e punir as pessoas pelo cometimento de qualquer crime. O máximo que ela pode fazer é, observando que ocorreu algum crime no processo, enviar cópia dos autos para o Ministério Público Federal, a fim de que ele investigue
e ofereça a denúncia. Essa questão, gente, é uma questão em relação à competência territorial. Aí vocês observam que são dadas várias opções, mas a opção correta é a D, né? O local da prestação de serviço. Nós sabemos que, via de regra, a competência territorial na justiça do trabalho ela vai se dar pelo local da prestação de serviço. Então não vai ser o local da contratação, não vai ser o domicílio do autor, não vai ser o local onde fica sediada a empresa e nem o local de celebração do contrato. Aliás, nós sabemos que a celebração do contrato, aquela cláusula que prevê, que elege o foro, ela é nula no direito do trabalho. Tá? Nesse caso, nós podemos observar que ele tem uma diferença para o caso anterior. Aqui nós estamos falando do caso do viajante comercial. Nesse caso, o Odin, que é um viajante comercial, ele quer mover uma ação, mas como ele não trabalha efetivamente num lugar só, é utilizada outra forma de competência, que vai ser no local onde a empresa tem uma agência ou uma filial. E tem que ser, evidentemente, a qual o empregado está subordinado. Então, se, por exemplo, ele trabalhasse, vamos supor, em São Paulo para uma empresa filiada, cuja filial ou matriz seja na cidade de São Paulo, mas na realidade ele trabalhava em em Sertãozinho, Ribeirão Preto, etc., fazendo viagens por todo o estado de São Paulo. A competência seria da Vara do Trabalho de São Paulo. Aqui, gente, já estamos falando de conflito de competências. O correto vai ser a B, ou seja, as proposições 1 e 3 estão corretas. O erro na proposição 2 está aqui, ó. Compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito de competência. Ora, se é um conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais diferentes, esse conflito ele vai ser resolvido no Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, gente, a resposta correta é D. Na realidade, ele pede qual a alternativa incorreta. Aqui nós estudamos em sala de aula que quando há um conflito entre a vara do trabalho e o juízo de direito, quem vai decidir esse conflito é o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo Tribunal Federal. Tá? As outras são corretas, tá? Então não vou perder muito tempo
falando sobre elas, mas veja, conflito de jurisdição, ele pode ocorrer entre tribunais regionais de trabalho, por exemplo, entre o TRT da 23ª região e o TRT da 7ª região, que são estados vizinhos. Pode ocorrer quando ambas as autoridades se consideram competentes, no caso é o conflito positivo, ou quando ambas se consideram incompetentes, que é o conflito negativo. Também é vedada a parte que já arguiu a incompetência através da exceção de incompetência, suscitar o conflito de jurisdição, porque se ele já interpôs a exceção, e ela provavelmente já vai ter sido julgada, não há como ele suscitar esse conflito. Tá? E os conflitos de jurisdição, eles podem ser suscitados pelos juízes e pelos tribunais do trabalho. O juiz observou que ele e outro magistrado se declararam incompetentes. Ele suscita o conflito e encaminha para o tribunal pertinente para fazer o julgamento. Gente, essa assertiva aí é errada. E o erro nela é dizer que o jus postulante alcança a ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança e os recursos da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Na realidade, ele não alcança nenhuma dessas ações. Mas foi uma ação rescisória, uma ação cautelar, um mandado de segurança, já não é alcançado pelo jus postulante. E o recurso de revista, que é um recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho, também não vai ser alcançado pelo jus postulante, porque entende-se que é um recurso complexo e que a parte ela não tem como fazer essa defesa sem um advogado. Gente, essa questão ela tem uma casquinha de banana. Mas vamos passar aqui item por item e a gente comenta sobre essa casca de banana que tem na questão. O item A está errado, porque ele diz que é restrito à fase de conhecimento na vara do trabalho. Na realidade, ele não é restrito à fase de conhecimento e nem é somente na vara do trabalho. Ele pode ir até o Tribunal Regional do Trabalho, utilizando o jus postulante, e pode ser tanto na fase de conhecimento quanto na execução. O item B está errado porque ele diz que não alcança a fase executória, mas na realidade ele alcança a fase executória também. O item D diz que é ilimitado quanto à fase processual, bem como em relação à instância, alcançando inclusive o TST, porque a lei permite o acompanhamento das reclamações até o final. E aí que está a casca de banana. Na sua CLT vai dizer que realmente o jus postulante ele vai até o final do processo. Mas a jurisprudência pacífica do TST é que não é permitido o recurso ao TST utilizando o jus postulante. O item E está errado porque ele inclui o TST como possibilidade de utilização do jus postulante e exclui a fase de execução. Então está errado duas vezes. Então, gente, aqui está errado também, como eu falei para vocês anteriormente. No caso de medida cautelar, não cabe o jus postulante.
Então, gente, vamos lá comentar uma a uma também. O item A ele está incorreto porque ele diz que não há aplicação subsidiária de qualquer outra legislação porque há um capítulo na CLT denominado processo judiciário. Mas na realidade a gente sabe que a CLT, no ponto de vista processual, ela é incompleta. Então ela precisa ser ampliada, precisa ser contemplada por outras normas. Já o item B diz que não se admite a aplicação de outras normas processuais no processo do trabalho. Na realidade, o processo do trabalho é um dos processos que mais traz normas processuais de outros ramos do direito adjetivo. O item C é o item correto. O item D diz que não, porque é uma regulamentação específica na CLT sobre a matéria processual, devendo ser aplicado processo comum para solucionar todas as ações trabalhistas. Nós aplicamos o processo comum somente quando há lacuna na legislação processual trabalhista e quando o instituto que se procura trazer para o processo do trabalho seja compatível. E o item E, ele está incorreto porque ele inverte, ele diz que o processo comum vai ser aplicado como regra geral e quando for omisso é que se aplica o processo do trabalho. Na realidade é o inverso. Gente, essa aqui é fácil. O item A, lei, regimentos internos, tribunais e fatos sociais. Lei e regimento interno são fontes formais, fatos sociais são fontes materiais. Equidade, ética e princípios. Equidade e ética são fontes materiais, princípios, fontes formais do direito processual do trabalho. Lei, regimentos internos dos tribunais e princípios. Aqui todos eles são fontes formais. D é a correta e nenhuma das anteriores também é incorreta, uma vez que a resposta D é a correta. Gente, essa aqui está errado. Como a gente sabe, o reclamante ele pode se dirigir ao Poder Judiciário, fazer a sua reclamação de forma oral e o servidor vai reduzi-la a termo. Ou seja, a reclamação ela pode ser feita de forma oral. Gente, aqui é um caso de competência em razão da pessoa. Então, o Ministério Público do Trabalho propôs a ação, a competência será da Justiça do Trabalho. O item B está incorreto porque ela não limita-se às ações entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, uma vez que o Ministério Público do Trabalho postulando o processo será a competência da Justiça do Trabalho. O item C diz que não há competência material para apreciação da ação anulatória, mas como nós vimos, não tem nada a ver esse item. E o item D diz que aplica-se diante da ausência da previsão legal, regra geral de fixação de competência funcional, cabendo a apreciação pela segunda instância, não. O Ministério Público do Trabalho ele começará o seu processo na primeira instância como qualquer parte. Gente, essa aqui é facinho, tem na Constituição Federal, no artigo 111A, são 27 ministros componentes do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, esse aqui nós vemos muito esse tipo de discussão. O item A diz que se aplica ao processo do trabalho uma vez que a CLT é omissa e, portanto, o CPC vai ser aplicado de forma subsidiária. Realmente ele vai ser aplicado de forma subsidiária se o Instituto for compatível com o processo do trabalho, que não é o caso. Tá? O item B, a CLT não prevê a aplicação do prazo em dobro. Item C é o correto. Item D, não se aplica no processo de trabalho, já que as regras específicas do processo civil não podem ser aplicadas a esse tipo de processo. Na realidade, nós sabemos que as regras do processo civil, ou do processo comum, como queira, poderão ser aplicadas no processo do trabalho,
quando houver lacuna na lei e forem incompatíveis com o mesmo. E o item E está errado porque diz que ele é incompatível com norma expressa da CLT. Não é, porque não existe norma expressa tratando da incompatibilidade do artigo 191 do CPC. Na realidade, ele vai ser incompatível em razão do princípio da celeridade. Então, pessoal, é isso. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. Quem ficou com alguma dúvida ainda, pode me procurar por WhatsApp ou comentar aqui no vídeo. A prova nossa será no dia 14 e desejo a todos uma boa sorte.